Meus lindos, tudo bem? Meus amores, como falado na nossa última aula de revisão, nós vamos dar início aos conteúdos de segunda avaliação, tá? Não esquece que eu sou professora de duas disciplinas, língua portuguesa e redação. Então, quando nós formos ter aulas de redação, eu preciso que você esteja com a sua apostila. E quando a aula for de língua portuguesa, com o seu livro didático. Não te preocupa, sempre vai estar aqui super esclarecido qual é o assunto, quais são as páginas, para que você possa aí se organizar, para fazer as suas anotações, anotar as suas dúvidas, certo? Para que a gente tenha aí o prosseguimento das nossas aulas e essa troca aí de conhecimento, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e vamos às nossas aulas. Beijo! Vamos lá falar sobre artigo de opinião. Gente, o artigo de opinião é um gênero extremamente importante, certo? Porque é um gênero inteiramente argumentativo, ou seja, um tipo de texto que vai defender um determinado ponto de vista por meio de argumentos. Então, é necessário que você entenda que esse tipo de gênero está linkado com o teu cotidiano, certo? Que normalmente vem por inúmeros meios de comunicação, seja ele por jornais, revistas, e ele sempre vai apresentar para você e defender um determinado ponto de vista sobre assuntos relevantes da sociedade. Então você, um aluno inteirado, um aluno informado, precisa saber se posicionar sobre determinados inúmeros assuntos que te rodeia, que faz parte do seu dia a dia. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa estrutura aí. Então as características sobre esse gênero textual vai apresentar, como nós já falamos, um ponto de vista, né? E ele opta em seu contexto pela persuasão. E o que é, aluno, uma persuasão? O que é você ser persuasivo? É você ter a certeza, é você estabelecer uma convicção, é de fato você passar a firmeza da sua ideia, o seu posicionamento e através disso trazer para você aquele entendimento, certo? E isso é extremamente importante nessa questão do construir o seu texto. A argumentação é importantíssima, porque aí você vai precisar discorrer de acordo com o seu entendimento e até o seu texto sobre o que você pensa sobre aquele assunto e tentar convencer o seu leitor o máximo que você puder sobre aquela informação, sobre aquela ideia que você está defendendo. O texto construído vai ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? Isso vai depender do que você de fato pretende com o seu texto. Só tem que ter um pouco de cuidado aí, né, aluno? Você precisa se posicionar em alguns textos dissertativos, argumentativos. Nós vamos perceber lá na frente que há uma diferença nisso aí, certo? Então você pode sim ter a liberdade aí em primeira ou em terceira pessoa para poder discorrer no seu texto. Essa linguagem objetiva e simples que a gente fala é a finalidade de convencer o maior número de leitores que tiverem contato com o seu texto. Lógico que se eu tenho uma linguagem simples, eu tenho uma facilidade para chegar em inúmeros níveis de leitores. O leitor que tem mais habilidade, né, com as palavras, com a leitura, um léxico muito mais trabalhado, e aquele meu leitor que não tem tanta informação assim, mas que ele vai conseguir ler o seu texto e vai conseguir observar através da leitura que ele consegue ter um entendimento total daquela informação. Seguimos. Fica ligado. Aí eu tenho a introdução, o meu desenvolvimento e minha conclusão. Aqui na minha introdução eu vou apresentar o assunto. Lembra? Vou apresentar o meu tema, a minha tese, que é a mesma coisa que o quê? Você lembra? Você lembra o que é a mesma coisa de tese? É a mesma coisa do seu ponto de vista, tá certo? Então, no meu desenvolvimento, eu vou defender o meu tema, fazendo o quê? Comprovando os meus argumentos a partir do meu ponto de vista, certo? E na minha conclusão eu vou retomar a tese que eu falei inicialmente. É como se fosse colocar a síntese do meu desenvolvimento para realmente amarrar cada parágrafo, tá bom? Isso aí é uma estrutura que nós já conhecemos em outros gêneros, mas aqui é importante você fazer essas retomadas, tá certo?
Alguém aí deve pensar assim, poxa tia, mas existe aí, a senhora já falou alguma coisa a respeito sobre a questão do gênero dissertativo argumentativo. Calma, calma que isso não é assunto agora para tua avaliação. Vamos por parte, certo? Aqui nesse gênero nós também precisamos nos preocupar, porque aqui eu tenho sim um título obrigatório. E esse meu título não tem que ser extremamente chamativo. Para aquele teu texto, o leitor olhou e falou assim, nossa, isso aí eu tenho interesse de ler. Então, de longe, o seu texto precisa estar linkado com o seu título. E o seu título precisa ser criativo, precisa ser chamativo, para que chame a atenção do seu leitor. Tá bom? Então não pensa, não pode, aluno, ter um título chamativo, legal, interessante, mas a minha composição textual não ter nada a ver com ele, certo? Então organiza direitinho as tuas ideias e faz a amarração aí do teu título. Uma sugestão que eu te dou, faz todo o teu texto e depois, baseado naquilo que você defendeu, naquilo que você realmente, de fato, argumentou, você coloca o seu título, que aí não vai ter risco de errar nisso aí, tá bom? Ótimo. Quando falamos de projeto de texto, a gente está falando da composição textual. O que seria essa composição textual? Seria essa organização de todas as minhas ideias para que eu possa passar isso para o papel, né, aluno? Então, seria o quê? A minha organização lógica do texto. Aqui nessa parte vai definir o que deve haver em cada parágrafo. Aquilo que eu quero que seja a minha trajetória discursiva usada por mim para defender esse ponto de vista. Então, eu preciso organizar direitinho aquilo que eu quero apresentar para o meu leitor. Então, por isso eu coloquei aqui. O primeiro passo na composição textual deve ser o da reflexão, leitura, organização das ideias a serem desenvolvidas no texto. Por quê? É aquele momento que você vê e se pergunta o que eu sei sobre esse assunto? O que eu posso trazer de informação externa para, de fato, dar consistência para os meus argumentos? O que foi que eu vi no jornal? O que foi que eu li naquela revista? Que eu posso juntar e aprimorar ainda mais a minha forma, o que eu posso acrescentar, o que eu posso, sobretudo, substanciar toda aquela minha informação. Então, eu organizo isso no meu tema, na minha tese, que eu sei sobre o assunto, e nos fundamentos da minha argumentação, para que meu texto flua, para que o meu leitor entenda, para que ele sinta a necessidade de chegar até o fim. Entendeu, aluno? Perfeito. Então, depois da gente falar sobre esse gênero textual, que é o artigo de opinião, nós temos aqui uma temática interessantíssima, que é a questão da busca pela imagem perfeita. Então, eu coloquei um texto para vocês de Roseli Saião que vai tratar um pouco disso, certo? Então, o que a gente vai precisar pensar a priori sobre essa temática? Entendam, gente, a sociedade sempre foi regida por inúmeros padrões, dentre eles o da beleza, é o que a gente bem sabe. No final do século passado, os setores da indústria e do comércio ligados à estética cresceram consideravelmente, aumentando todas essas influências dentro desse mercado. Então, nós sofremos uma pressão, quando eu digo nós, sociedade, nós, grupos femininos, não é? Ou até mesmo os masculinos, quando é referenciada a questão aí da boa forma, né? Que é dito como normal, que é dito como preferencial entre essa questão do estereótipo, né? Então, o que acontece? O que a gente percebe é que a sociedade ela vai passar por constantes mudanças e o padrão da beleza vai acompanhar isso. Então, tem aí a questão do estereótipo ideal, imposto ao indivíduo, né? Que vai seguir esse mesmo ritmo dessas constantes mudanças. Então, o gênero mais afetado, que vai ser alvo de maiores exigências, vai ser o feminino. Só que eu não quero destrinchar todo esse texto com você, porque eu realmente quero que você leia, para que a gente possa conversar depois da leitura, para que a gente possa situar, né? Identificar alguns elementos que a gente já conversou. Porque se é um gênero sobre artigo de opinião, ele vai defender uma tese, ele vai trazer uma ideia, vai defender dentro desse texto
e no final ele vai retomar isso. Eu quero ver se vocês conseguem estruturar e identificar cada um desses passos. Nós temos 2 textos que está dentro da apostila de redação de vocês. E eu quero mesmo que vocês leiam para que a gente possa conversar. Então eu vou ler um trechinho aqui do que eu coloquei aí no slide para que possa aguçar o interesse de vocês pela leitura. Então diz o seguinte: li uma reportagem na revista Cláudia sobre adolescentes que se submetem à cirurgia plástica. Os números são impressionantes. Das cerca de 650 mil cirurgias realizadas no ano passado no país, 15% foram em adolescentes entre 14 e 18 anos. E não só as meninas apenas recorrem a tal recurso. Os meninos, pouco a pouco, já aderem ao procedimento. Ter nariz perfeito, seios volumosos e corpo sem excesso de gordura é o anseio da moçada. Eles querem ver no espelho uma imagem perfeita, querem ter um corpo que vista bem uma roupa. Não procuram uma roupa para o corpo que têm. Tal comportamento é resultado de múltiplas pressões. A sociedade de consumo apresenta a esses jovens a ideia de que quem não tem determinado corpo não consegue ser feliz. A sociedade da aparência e do espetáculo as informa que para ser notado é preciso apresentar uma beleza padrão. Então, gente, aí vai desencadear inúmeras discussões, inclusive a questão da saúde mental, né? Então, olha só, nesse primeiro momento eu quero que vocês retomem a apostila de vocês, leiam o texto todo, para que vocês possam realizar as atividades que nela vem, para que a gente possa de fato conversar. Na nossa próxima aula, eu retorno falando sobre a resolução desse exercício e comentando de fato o texto, para que a gente possa identificar juntos essa estrutura e esses pontos principais da nossa aulinha de hoje, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.